Queridos, olha esse tema gostoso. Confessando e abandonando o pecado. Eita glória. Provérbios 28, versículo 13. Vamos lá. Diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa a glória alcançará a misericórdia. O que você prefere? Você prefere encobrir ou você prefere confessar? Se você encobrir, você não será próspero. Mas se você confessar e deixar, você alcança a misericórdia do nosso Deus. Olha como é bom estudar a Bíblia, né? Amado, nós precisamos confessar o pecado, né? Depois que a gente confessa os nossos pecados, nós precisamos o quê? Abandoná-los para sempre. Pecou, se arrependa, confessa para Jesus: Jesus, eu pequei. Olha, Jesus, eu fiz isso. Senhor, te peço perdão de todo o meu coração. E nunca mais volte para aquele pecado. Se aquele pecado for um adultério, você estava envolvido com alguém que não era tua esposa, e amado, larga esse pecado, pelo amor de Deus. Larga porque você vai se ferrar, viu, irmão? Isso aqui é palavra de Deus. Não te mete com uma pessoa que não é a tua mulher. Não te mete com um varão que não seja o teu. Larga esse negócio aí que é coisa do diabo pra tua vida, para acabar com a tua família, acabar com o teu casamento, acabar com a tua vida. E muita gente tá brincando com esse negócio. Ó, o brinquedinho santo é santo, meu irmão. O diabo tá pegando é muito crente e vai levar tudo pro inferno se não se converter. Pecado versus Cristo. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo, que é Cristo, né, amado? Cristo é esse alvo. Então, às vezes, o pecado está aqui, Deus está aqui, e você precisa ter uma atitude. Você aceitou Jesus? Há quanto tempo você serve Jesus? Há quanto tempo você adora Jesus? Há quanto tempo você ama a sua família, construiu a sua família? Um tempão, né? Você trabalhou, você ralou, não é verdade? Agora, por causa de um pecado, você vai jogar tudo por terra? Amado, é questão de você ter domínio próprio, de você ter cuidado e temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você é uma pessoa sábia, né? Olha só, ao pecar, o certo é, você cometeu o pecado. E agora, o que fazer? Você analisou, você viu que você errou. Aí o que você tem que fazer? Se arrepender. Ai, Deus, estou arrependido. Não, o arrependimento tem que vir de dentro. Tem que ser um arrependimento sincero. Você se arrependeu? Segundo passo, você vai ter que confessar esse pecado, né? Terceiro passo, abandonar o pecado. Quando você abandona, que você decide, não quero mais isso na minha vida, você se torna uma pessoa liberta, né? Olha, aqui... É como se fosse corrente. É porque não tem uma corrente aqui. É como se fosse correntes enrolada na mão, presa. É isso que o pecado faz. Ele te prende, ele te acorrenta. Tu não tem mais aquela mesma liberdade. Mas quando você faz isso, você se arrepende, você confessa e você abandona, você liberta, aí as correntes já não estão mais em você. Você está livre, amado, livre para adorar, livre para ser uma pessoa verdadeira, livre para ser fiel ao teu casamento, livre, amado, livre. Libertação é a coisa mais boa que tem. Tá. Então, ao fazer isso, o pecado é perdoado. Mas eu cometi um pecado. Ele pode ser perdoado, esse pecado de adultério, de fornicação, seja lá qual seja o tipo de pecado. Perdoado, amado. Está aqui na Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 9. Nosso Deus perdoa quando ele vê a sinceridade no coração. E 1 João capítulo 1, verso 7 diz: o sangue de Jesus não purifica de todo pecado. Pronto, acabou. Mesmo que teus adversários, mesmo que alguém se levante usado por Satanás, diga: tu fazia isso, tu cometia isso, seu enganador, seu traiçoeiro, seu adúltero, seu mentiroso. Você sabe que você está liberto, você vai dizer: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Pronto, acabou com a graça do diabo, que estava usando alguém para te envergonhar. Então, para alguns,
O errado é certo. Eita, meu Deus, olha esse problema. Para alguns, o errado é certo. O pecado não pode ser relativo, amado. O pecado não pode ser relativo. Quem não lê a Bíblia e não estuda a palavra de Deus, aparece assim, com cada marmota. Já reparou isso? Pessoa não lê, pessoa não estuda, pessoa não tem interesse em buscar o que Deus tem na sua vida, o que Deus tem para a igreja, o que Deus tem para o ser humano. Aí vem com marmota. Começa com suas invenções de fazer o pecado ser relativo. Pecado é pecado. Se Deus diz que é pecado, é pecado. Não é verdade? Porque não pode vestir uma roupa no pecado, né? Vou botar... O pecado é preto e eu vou botar o pecado, uma veste branca, para dizer, não, é normal, não é nada mal. Não vamos nos deixar enganar, varões. Vamos lá. Cuidado, viu? Cuidado. Isso é para você e isso é para mim também. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer, viu, irmãos? Tudo o que o homem plantar, ele vai semear. É a lei da semeadura. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. Tem muita gente pecando adoidado quando está na igreja domingo à noite. Glória a Deus. Aleluia. Na segunda está em pecado. Ou você serve a Deus com verdade, ou você vive uma vida de pecado. O que você quer para você? Uma vida com verdades diante de Deus, no meio da sociedade? Ou você quer viver uma vida errada, uma vida de pecado? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos evangelizando crentes, irmãos. Crentes que estão dando dores de cabeça, estão fazendo muita coisa errada. Existe um oceano aí fora de pessoas perecendo sem Deus, aflitos, sem esperança. Pessoas estão se perdendo para as drogas, para a violência, estão se perdendo para o suicídio, estão se perdendo para a morte. Pessoas estão se jogando no pecado, aflitos, sem saber o que fazer, sem direção. E servos de Deus é para estar lá fora ganhando essas pessoas e trazendo para casa do papai. Aí você olha com uma outra visão e você vê o quê? Um monte de servos de Deus fazendo coisas erradas. Aí você fica, meu Deus, para onde eu vou? Tem que ajudar o irmão, mostrar para ele que ele está se perdendo, está se deixando levar pelo pecado. Ou então você vai dizer, ei, Jesus te ama, meu querido. Não seria melhor uma união entre os servos, né? Para juntos resgatarmos as almas que estão morrendo afogadas pelo pecado lá no oceano, né? Irmão, o negócio é sério, meu irmão. Não é todo mundo que leva a sério a vida espiritual, infelizmente, né? Então, vida de pecado levará a pessoa para onde? Para o inferno. E vida com Deus levará a pessoa para onde? Para o céu. Aí você diz, mamãe, essa irmã está falando muito claro. Claro. Pecado não brinca de ser pecado. Tá? O pecado está brincando de ser pecado? Não. Está pegando muitos servos aí e desviando do caminho do Senhor. O diabo está brincando de ser diabo, irmãos? Não, ele está aí. Nesse exato momento ele está armando ciladas. Neste exato momento eles estão pegando muita gente aí. Tem muita gente pecando neste exato momento. O diabo não está perdendo tempo. Ele está, ó, é esse, vai para cá. Pá. E Deus? Brinca de ser Deus? Não. Deus está usando os seus servos. Deus, nesse momento, ele está curando. Nesse momento, Deus está libertando. Nesse momento, Deus está agindo. O diabo não para lá e Deus não para aqui. Entendeu? E nós, a igreja, vamos nos posicionar, vamos ajudar esses irmãos que estão cheios de problema aí. Ei, irmão, aqui é Bíblia, meu irmão. É Bíblia, meu irmão. E aqui as almas perecendo. Olha só, tem muita coisa para fazer para Deus, irmãos. Então, olha, o pecado, nunca se esqueça disso. O pecado, ele tem nome. O que, irmã Márcia? Pecado é pecado, sim. Mas eu quero te terminar isso aqui dizendo para você que o pecado tem nome. Vou te dizer um dos nomes que o pecado tem. Legal? Segura aí. Mentira. Fofoca. Inveja. Fornicação. Adultério. Trapaça. Roubo. Eita, e por aí vai. Tá vendo? O pecado tem nome, amado. Tem nome. Então... existem máscaras, né? A máscara, ela é uma aparência. A máscara
ela é uma enganação. A máscara, amada, é um esconderijo, aquelas máscaras que você põe no rosto, que pessoas usam em festas, pessoas usam em baile. Eu tô falando dessas máscaras que se usam, né? Então, muitos pecam, desfrutam desse ato, né? E não pensam nas consequências. As pessoas esquecem que o pecado, seja ele qual for, que eu acabei de citar o nome deles, ele tem consequência. E tem pessoas que depois que pecam, sentem vergonha, acabam sentindo, amado, culpa, mas não querem abandonar. Aí sabe o que eles fazem? Vestem a máscara, colocam a máscara da santidade, colocam a máscara de ser crente, colocam a máscara do adorador. Aí estão lá na igreja. Mas na verdade é uma aparência. E por trás desta máscara existe um pecador perdido que precisa ser resgatado pelo Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos ensina que cedo ou tarde todas as máscaras cairão por terra. Então, fique com essa palavra, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, ou você cai com a Babilônia, ou você brilha na luz de Jesus. E detalhe, vacilou, ficou. Que o Senhor te abençoe.